E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao Terapia pela Palavra. Para quem está chegando pela primeira vez, bem-vindo. A ideia do Terapia pela Palavra é unir a Bíblia com a psicologia, o que essa ciência, né, a psicologia tem a dizer sobre um determinado tema e o que a gente encontra desse tema também na Bíblia. Então, hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a ansiedade, mas eu quero trazer um versículo para a gente começar. É Apocalipse 8, versículo 1. Vou ler para vocês. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Você conhece alguém que consegue ficar meia hora sem fazer nada, simplesmente parado de tudo? Eu consigo achar algumas pessoas no meu meio aqui, mas não é todas as pessoas, não. Para falar a verdade, acho que a maioria não consegue. Eu ter parado o vídeo aqui uns 20 segundos, mais ou menos, que eu fiquei sem falar nada, o que isso gera em você? Gera uma aflição? Gera um frisson aí de que vou adiantar o vídeo? Eu conheço pessoas que assistem vídeos no YouTube com a velocidade 1,5, 2, para acelerar, para conseguir ver mais vídeo em mais tempo. Ou seja, não consegue nem assistir ele no áudio e no vídeo original para ver o tempo de cada pessoa, né? Ela quer assistir num tempo rápido. Então, imagino que esses 20 segundos iniciais pode ter causado algum desconforto. Tem um caso bíblico aqui que eu vou trazer, que é interessante. Está em Números 11, versículos 14 e 15. Olha, dá uma olhada. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar também. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Isso aqui é Moisés falando para Deus que estava difícil ele conseguir levar o povo todo, né? Ele estava sentindo um nível de ansiedade muito grande se ele ia conseguir finalizar esse trajeto com o povo. Ou seja, havia um nível de ansiedade e de apreensão nesse sentido. Ou seja, esse medo de não conseguir gerava uma ansiedade em Moisés. Um outro caso interessante é de apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que aqueles que ele viveu andando pela Ásia, ao pregar o Evangelho, a perseguição fez com que ele entrasse num estado de aflição tão grande que ele estava com medo de perder a própria vida. Ou seja, isso gera um nível de ansiedade do que há de vir. Uma coisa que não tem muito a ver com a escolha dele. Assim como aconteceu com Moisés, que é diferente, que ele achava que não daria conta, Paulo estava com medo do que os outros iam fazer com ele. Ou seja, tem uma diferença, mas gera uma ansiedade também. Porque a gente começa a perceber que a ansiedade ela é individual, é particular. Ela advém de algo íntimo que cada um sabe o que gera ansiedade em si. Então, não vou dizer aqui de todos os casos específicos que podem acontecer, mas seria interessante você fazer essa avaliação interna. Eu disse de Saul no início do vídeo, então vamos ver o caso de Saul, que ele ia ter uma batalha ali contra os filisteus, e os filisteus tinham um exército muito mais numeroso que o seu. E aí, olha o que Saul fala lá, em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 e 6. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos,
nem por Urim e nem por profetas. Isso acontece muito no meio religioso, né? As pessoas fazem suas orações querendo a resposta de Deus e às vezes a resposta não vem a contento, não vem a tempo daquilo que ela gostaria que viesse. Eu pergunto, como é que nós vamos resolver essa situação? Para quem tem nas orações esse refrigério, essa necessidade de esperar a resposta. Muitos acabam cometendo alguns erros, assim como Saul cometeu. Ele fez aquilo que não era a bom grado do Senhor e foi tentar solucionar de uma forma que não era interessante. E isso acabou levando ele à morte. Então, como a gente tem resolvido a nossa ansiedade? A gente tem buscado antecipar essas coisas de situações que não tem jeito de antecipar? Eu gosto de citar um exemplo. Para fazer um bolo, sei lá, faz a massa, coloca para assar, o bolo tem um tempo de assar, você não pode tirar ele antes. Então, e aí? Ele tem meia hora para assar, você vai tirar ele em 10 minutos porque você quer comer o bolo logo? Você vê que a gente, às vezes, demora a perceber que uma atitude minha que eu tomasse, se eu refletisse antes, eu teria o bolo no tempo que eu queria. Se eu quero comer um bolo às 3 horas, eu sei que eu tenho que colocar ele para assar às 2h30. Ou seja, às vezes, a falta de organização faz com que a gente entre num estado de ansiedade. Ou seja, a gente não se programa. Então, eu preciso entender o meu contexto para eu poder me livrar dessa ansiedade. Então, Saul ele não conseguiu fazer isso, acabou dando um problema. Moisés, que eu citei aqui, e Paulo, eles oraram e tiveram a resposta do Senhor, né, logo em um instante, e tiveram o problema resolvido. Mas quando não somos escutados nas nossas orações, como nós vamos fazer? Primeiramente, já dei a dica aqui, nós temos que procurar entender o contexto, avaliar esse antes, durante e depois daquilo que eu estou alvo de ansiedade. Se você tem uma festa para ir daqui 2 semanas, é normal ter uma ansiedade para que essa festa chegue. Agora, eu tenho uma entrevista de emprego daqui 2 dias, eu tenho uma ansiedade que eu não sei se eu vou ser bem na entrevista o suficiente para ser contratado. Ou seja, aí a gente vê uma questão de uma baixa autoestima. Ou seja, eu não acredito em mim o suficiente, então isso me gera uma ansiedade se eu vou conseguir suprir a expectativa do outro. E isso também gera um nível de ansiedade, aquilo que eu acredito de mim mesmo em relação a alguma coisa. Então, eu vou ler para vocês aqui o que é a ansiedade no estrito. Do ponto de vista psíquico, né? A ansiedade é um estado de apreensão, expectativa ou medo diante do inesperado. Ou, às vezes, como eu disse aqui, de algo que eu tenho que fazer daqui 2 dias ou 1 semana. Ela é acompanhada por uma sensação de desconforto e insegurança. Então, nada melhor do que eu perceber esse contexto e tentar olhar para dentro de mim o que de fato me leva a gerar essa ansiedade. Se é medo, se é insegurança, se é um nível de expectativa muito alto que eu estou colocando. Como eu disse, cada um tem a sua construção individual para isso e aí cabe uma análise interna. Se é difícil para você fazer essa análise interna, eu te aconselho a procurar um profissional, né, para tentar entender melhor esse contexto aí e esse íntimo que você vive nesse estado de ansiedade muito grande. Eu costumo ouvir muito assim que depressão é um excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, querendo trazer demais o futuro para dentro, para agora. Então, nem sempre vai ser possível. Tem um amigo meu que ele fala que o psicólogo
ele é um bisturi na mão de Deus, né? E vai entrar onde de fato precisa entrar. É onde a gente vê lá em Romanos 12, 1 e 2, que é pelo culto racional, é pela mente que a gente vai conseguir mudar. Então, o psicólogo pode ajudar em muito nesse processo de ansiedade que pode levar à depressão. Para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para vocês assim. O íntimo, eu consigo de fato ver quem eu sou ou eu projeto nos outros a culpa de estar vivenciando aquilo que eu estou vivenciando? Eu quero dizer assim, eu tenho uma ansiedade de chegar rápido no trabalho, está marcado 9h30 uma consulta, então isso me gera um estado de ansiedade porque eu saí no tempo certo. Aí eu começo a colocar os outros no trânsito como responsável pelo possível atraso que eu chegar. Será que eu consigo fazer uma avaliação verdadeira que foi eu que saí no tempo muito certo e me responsabilizar disso, ou eu fico culpando os outros? Isso é de muita importância para a gente, porque se a gente sempre projeta no outro, nós não vamos conseguir, de fato, nos organizar para ter menos ansiedade. E para fechar assim a ideia do início do vídeo, desse tempo, né, sem falar, essa meia hora dita lá em Apocalipse 8:1, desculpa, que fala que o céu ficou em silêncio em meia hora, não significa que não esteja acontecendo alguma coisa. Lá diz na profecia que é hora onde Jesus sai do seu santuário e vem para a terra. Ou seja, essa meia hora de silêncio que está no céu são todos vindo para cá para recepcionar ou buscar aqueles que são salvos. Ou seja, não há nessa meia hora de silêncio nada acontecendo. Assim como, por exemplo, no bolo, quando você está assando ele essas meia hora, não significa que você não está com o bolo, que não tem alguma coisa acontecendo. Ele está assando. Então, o silêncio também, a espera, ela é interessante e importante para a maturação das coisas. Tendo isso compreendido, a gente começa a aceitar um pouco mais, às vezes, as coisas como devem ser. Mas ter sabedoria de conseguir discernir aquilo que eu posso fazer e acelerar e aquilo que eu tenho que deixar as coisas maturarem no seu tempo. Esse é o vídeo sobre ansiedade. Com certeza tinha muito mais coisas para falar, mas não quero fazer vídeos longos para não ficar cansativo. A gente pode falar sobre isso em outra oportunidade mais vezes. Mas o próximo vídeo vai ser interessante também e vai trazer um pouco disso, que é culpa. Eu fico me culpando muito, culpo muitos outros, enfim. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.